servindo ao nosso Deus. Eu estou feliz, grato a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui. E eu quero falar com os irmãos nessa noite algo que Deus tem falado bastante no meu coração já há algum tempo. E Deus tem me dado a oportunidade de falar sobre esse mesmo assunto em vários lugares. E eu gostaria de falar com os irmãos, porque quando Deus falou comigo através desse assunto, para mim entender algumas coisas que realmente era meio subjetivo o entendimento que eu tinha com relação a isso aqui, que eu vou falar com os irmãos. E eu percebi que não é, né? Não depende de uma interpretação própria de cada um, é algo que nós podemos olhar e entender com clareza na palavra de Deus. Pois bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, inicialmente, lá no Salmo 49. Salmo 49, vou ler o versículo 13, apenas o versículo 13 desse Salmo. Diz assim, desculpa, irmão, não é o versículo 13, é o versículos de 1 a 3. Ouvi isso, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres, a minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Ouvi isso, todos os povos, inclinai os vossos ouvidos. Lá em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, mais um versículo aqui, o versículo 1 do capítulo 2, diz assim, portanto, convém-nos atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, porque ela é a verdade, nós temos plena confiança nela, Senhor Deus. O Senhor tem preservado ela durante os milênios e nos trouxe até essa noite, esse dia, Senhor Deus, e estamos certos, Pai, que aqui tem a revelação do Senhor para o nosso coração. Por isso, Pai, nos ajude a entender tudo que o Senhor quer falar conosco nessa noite e me ajude, Senhor Deus, com fidelidade, a transmiti-la, Pai. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, em todas as épocas, Deus sempre falou através dos seus profetas para instruir, para admoestar, para consolar, né, para animar, alertar, trazer juízo algumas vezes. E a nós, nesses últimos dias, como Hebreus capítulo 1, versículo 1, o Senhor tem nos falado através do seu Filho Jesus. Né, nós temos, nesses dias tão críticos, eu diria, Ele continua nos falando, e eu gostaria de mencionar algumas coisas que Deus está nos falando, né, e de formas diferentes. Ele tem falado através de muitas pessoas, mas tocando sempre os mesmos pontos. Deus, amados, nesses dias, Ele tem nos trazido uma advertência muito forte mesmo, né, como introdução aqui, uma advertência muito, mas muito forte mesmo, a respeito da sua vinda. Acabamos de cantar, a hora vem, Senhor Jesus. O nosso coração, amados, quando a gente ouve tal coisa, é para nos transbordar de alegria, de expectativa mesmo. Porque Deus tem trazido uma advertência muito grande a respeito da sua vinda. A respeito da iminência da sua vinda. Deus tem falado através de muitas pessoas, muitos homens espalhados por toda parte do mundo. Através de muitos de nós Deus tem falado. E é assim que o Espírito Santo faz, quando Ele quer pontuar alguma coisa. E com certeza Deus está falando com muita veemência, trazendo para a igreja uma advertência, ou trazendo à igreja a realidade da sua volta. O Senhor está às portas, irmãos. Podem ter certeza disso. O Senhor está às portas, próximo mesmo, né? E o Espírito Santo faz isso aí mesmo, quando Ele quer
pontuar alguma coisa. Ele está nos advertindo com relação à sua volta. Ele faz isso de uma maneira muito especial, irmãos, e eu tenho entendido isso. E eu me alegro quando eu entendo isso. Ele tem trazido essa advertência, tem nos avisado, tem realmente enfatizado esse assunto para que nós nos sintamos amados. Por que que nós precisamos nos sentir amados, amados? Porque o tempo que está por vir aí, que está chegando, não vai ser um tempo fácil, não. Vai ser tempo difícil. E o fato de Deus trazer isso no nosso coração, nos sentirmos de verdade amados por Ele, porque Ele está nos avisando, é para que nós estejamos preparados para o momento que nós vamos passar. Sabe, irmãos, em todas as partes do mundo, Deus tem falado, avisado mesmo a respeito disso. Eu tenho crido de todo o meu coração a respeito disso. Sabe, eu fico pensando, meus irmãos, com relação ao tempo de Cristo aqui na terra. Os dias que Jesus esteve conosco aqui, né? O Novo Testamento fala muito claro a respeito da sua vinda. E eu penso a respeito dos dias que Jesus estava aqui na terra. Sabe, irmãos, aqueles dias devem ter sido dias maravilhosos para aqueles que andavam junto com ele, para os seus discípulos. Você imagine junto comigo, irmãos, né? Aqueles irmãozinhos lá que Jesus escolheu para que fossem seus discípulos. Aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, aquelas pessoas que estavam lá no Monte das Oliveiras na ascensão de Jesus. Jesus começou com 12 pessoas, 12 discípulos. Aqueles discípulos realmente eles viram a ação de Jesus, andaram junto com Jesus, viram a atuação de Jesus nesse mundo. Jesus, irmãos, ele tinha um objetivo muito claro quando ele deixou a sua glória para estar aqui. Ele tinha clareza de verdade do objetivo da sua vinda aqui. E os seus discípulos, irmãos, viram a atuação de Jesus. Puderam andar com ele, comer com ele, dormir com ele. Imagina João, irmãos, reclinando sua cabeça sobre o ombro de Jesus. Que maravilhoso, eu posso imaginar. Mas sabe, irmãos, aquela geração foi uma geração extremamente privilegiada. Porque eles puderam andar com Jesus. Mas também, queridos, foi uma geração que sofreu muito. Foi uma geração que sofreu barbaridade. Jesus subiu ao céu, e quando ele subiu ao céu, ali no Monte das Oliveiras, a palavra nós entendemos é que mais de 500 pessoas viram a ascensão de Jesus. Aqui, a partir daquele momento, Jesus foi para o céu, a igreja continua a obra que Jesus começou. E aí, então, depois de um tempo, começa, então, irmãos, a luta daqueles irmãozinhos. A luta da igreja, a perseguição. Eles foram perseguidos em todos os lugares. Por todo lugar que eles passavam, eles eram perseguidos. A Bíblia nos fala, em Hebreus, que eles foram passados ao fio da espada, que eles foram cerrados ao meio, que eles foram crucificados, que eles foram queimados vivos. Portanto, irmãos, a igreja, no início, o primeiro século da igreja, aquela primeira geração da igreja foi muito privilegiada, mas muito privilegiada mesmo, porque andaram com Jesus, experimentaram aquele convívio próximo, direto com Jesus, mas sofreram. Sofreram. Eles sofreram por um objetivo muito claro na palavra de Deus. Eles sofreram para implantar o reino de Deus aqui na terra. Sofreram para implantar o reino de Deus aqui na terra. Irmãos, pensem comigo. Eles sofreram. E eu tenho agora, como nós acabamos de cantar, ora vem, Senhor Jesus, eu tenho uma expectativa muito grande, enorme na volta de Cristo. Eu tenho plena convicção no meu coração que talvez sejamos a última geração aqui na terra. A última geração da igreja. E eu quero dizer para os irmãos também que eu tenho plena convicção que nós somos uma geração extremamente privilegiada por causa disso. Sabe, a expectativa que eu tenho da volta de Cristo, eu espero que cada um de vocês também possam ter a certeza, porque tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que está relacionado com a volta de Cristo já se cumpriu. E, portanto, a única coisa que falta é Cristo voltar. E eu fico pensando, irmãos, que privilégio, imagine, se muitos aqui, que estão aqui nessa noite, ouvirem o som da trombeta.
Eu tenho expectativa, irmãos, de não passar pela morte, ser transformado, vou me encontrar com o Senhor nas nuvens. Você não tem essa expectativa também? Eu tenho, irmãos. Que privilégio essa geração, amados. Mas também quero dizer que essa geração, nesse momento, esses dias que precedem a volta de Jesus, também vai passar por dificuldades. Jesus tem trazido tal advertência para nos sentirmos amados, para enfrentarmos, nos preparar para enfrentar o que está por vir. Sabe, amados, aqui no Brasil, talvez não cheguemos à situação que tem chegado em alguns países, como Índia, tantos outros lugares, que as pessoas estão sendo perseguidas de verdade ainda nesses dias. Mas com certeza, irmãos, muitas leis estão sendo lá, no Congresso lá, que vão trazer dificuldade para nós vivermos como crentes aqui nesse mundo. Muitas coisas estão acontecendo, têm sido aprovadas, muitas práticas têm sido acontecido aí que realmente têm trazido o nosso coração a grande apreensão, porque vão de encontro direto com aquilo que Deus tem revelado na sua palavra. Irmãos, se você não sofrer por causa dessa situação, alguma coisa está errada. E nós estamos sofrendo de verdade. E vamos enfrentar dificuldades ainda. E o Senhor tem nos preparado para esse tempo de dificuldade que nós vamos enfrentar. Mas é um privilégio. E a palavra que nós acabamos de ler agora diz assim: dê ouvido, povos, dê ouvido, e fiquem atentos de verdade, com diligência com relação àquilo que nós temos ouvido da sua palavra. Irmãos, em toda parte do mundo as pessoas estão avisando: o Senhor está às portas, está voltando. E como nós estamos na expectativa da volta de Jesus? Queridos, é extraordinário quando a gente pensa sobre isso aí, sabe? Não sei, irmãos, ele não demora mesmo. A primeira geração sofreu para implantar o reino de Deus, mas nós, irmãos, a última geração, vamos sofrer também para permanecer no reino de Deus, para ficarmos firmes, para não nos desviarmos, para realmente ficarmos convictos de verdade com tudo que possa estar acontecendo. O Senhor está voltando. Ele prometeu. Não há nada que possa impedir a volta de Jesus, queridos. Nada. Sabe, aquele momento especial que só os crentes, só os salvos vão ouvir o som da trombeta. Que som glorioso será esse dia, não será? Que nós podemos ouvir. E sabe o que vai acontecer, irmãos? A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Que dia glorioso, irmãos, que dia maravilhoso, é isso que espera a igreja. E por isso, então, Deus está nos avisando, nos advertindo, nos falando em todas as partes do mundo: preparem-se para esse dia. Sabe, irmãos, uma vez eu ouvi alguém dizendo, aliás, alguém não, foi um pessoal conhecido, um amigo meu, falando a respeito desse fato de que naqueles dias lá, no início da igreja, no ano 90, se eu não me engano, quando Jerusalém foi cercada e o templo foi destruído, naquele tempo lá, quando Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo, e realmente queimou a cidade, a Bíblia nos fala a respeito disso aí. Mas a história, irmãos, nos fala algumas coisas importantes também. O historiador daqueles tempos lá, o Flávio Joséfo, escreveu, eu não li o que escreveu, mas esse amigo falou, que naquele dia, naquele tempo lá, foi uma carnificina em Jerusalém. Muitas pessoas morreram mesmo. Uma grande carnificina aconteceu quando eles invadiram Jerusalém e destruíram Jerusalém. Mas ele diz lá que naquele cerco lá, nenhum cristão morreu. Nenhum. E sabe por que nenhum cristão morreu? Porque Jesus, irmãos, falou muitas vezes: quando vocês ouvirem o som sabe, corram, quando vocês ouvirem o sinal, corram, saiam. Quem está na cidade, fora da cidade, não volte. Quem está na cidade, saia da cidade. Jesus avisou muitas e muitas vezes, sabe, os irmãos, a igreja naqueles dias, quando ouviram o barulho, a poeira ao longe do exército romano chegando ali, eles saíram, lembraram do que Jesus falou, lembraram e saíram. E aí foi uma carnificina enorme na cidade, mas
Os cristãos ficaram livres disso aí, sabe por quê? Simplesmente lembraram do que Jesus falou. E sabe, amados, o Senhor está nos falando com muita veemência a respeito da sua volta. O Senhor está às portas, está perto, está para chegar. A qualquer instante, Jesus vai chegar. Jesus vai voltar para buscar os seus, para buscar a sua igreja. Portanto, irmãos, há muitos sinais que a natureza, os homens, as pessoas, realmente estão deixando claríssimo que, de fato, o Senhor está às portas. E por isso, irmãos, eu quero falar de uma coisa, então, diante dessa introdução, que eu acho extraordinário, mas extraordinário mesmo. Lá em Lucas capítulo 10, 38, se os irmãos abrirem comigo lá, nós vamos ler do versículo 38 ao 42. Um texto bastante conhecido mesmo, mas com um ensino extraordinário. Diz assim aqui: e aconteceu que ele, Jesus, indo de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. O título aqui, irmãos: uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. O que nós vemos nesse texto aqui, irmãos, é que Jesus tinha um relacionamento muito próximo com essa família. Jesus, cada vez que ele passava por ali, ele passava na casa dessa família. Era ali que ele realmente parava para descansar. Alguém dizia que Jesus ia para Jerusalém trabalhar e vinha para cá para descansar. Jesus, então, tinha um relacionamento, e nós podemos ver que ele era próximo disso aí da maneira com que Marta fala com ele. Senhor, você não está vendo minha irmã? Né? Minha irmã aí, eu estou trabalhando aqui, estou correndo para lá e para cá, ela está sentada aí, você não está vendo o que está acontecendo? Fala para ela ir me ajudar. E certamente essa maneira com que Marta fala com Jesus mostra que eles tinham um certo relacionamento, uma certa intimidade, porque senão não falaria assim com um hóspede que chegasse a primeira vez na sua casa. E tinha de verdade, quando Jesus veio, quando Lázaro morreu, a mesma coisa Marta, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Então nós podemos ver que ele tinha um certo relacionamento com essa família. E Jesus então está ali com Marta, com Maria, e Jesus chegou com a comitiva dele. Que maravilha, né, poder receber Jesus, né? Não é maravilhoso? Se fosse hoje aqui Jesus na sua casa, você ficaria feliz ou não? Ficaria muito feliz, mas lembra que Jesus não vinha sozinho, vinha pelo menos umas 30, 40 pessoas junto com ele, né? Porque eram os discípulos, aquela turma que vinha atrás, por onde ele ia atrás, mas certamente deu muito trabalho mesmo para Marta ali e para a família. E Jesus então, amados, começa a tratar com Marta. Marta, você está preocupado com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. E aí, irmãos, com o decorrer do tempo, eu me fiz essa pergunta. Eu queria saber, entender o que Jesus estava dizendo, o que Jesus queria dizer com uma coisa só é necessária. Em algumas versões fala uma coisa só basta. Você já pensou sobre isso aí? O que é que Jesus está dizendo quando ele diz para Marta, uma coisa só basta, uma coisa só é necessária? Você já pensou sobre isso aí ou não? Certamente você já leu muitas vezes esse texto. E muitas vezes você já ouviu muitas mensagens a respeito desse texto. E certamente vão ouvir muitas outras vezes, mas a pergunta que eu fiz para mim, eu estou perguntando se vocês já pensaram como eu. O que é que Jesus disse para Marta? O que Jesus estava dizendo? Que uma coisa, o que é essa uma coisa só que é necessária? O que é essa única coisa que basta? O que é isso aí, irmãos?
A única coisa só que basta. Sabe, irmãos, eu estava pensando aqui a respeito do que Jesus falou, e o Carlinhos leu um texto hoje de manhã que traz uma certa luz a esse texto aqui. Jesus lá em João capítulo 4, versículo 34, João 4, 34, Jesus lá com a mulher samaritana, naquele texto da mulher samaritana, quando Jesus fala com seus discípulos, Jesus entra ali e ele para no poço de Jacó, fez uma coisa que inimaginável para os judeus, Jesus fez ali. Era uma coisa que o judeu não faria. Né? Os judeus não se davam com os samaritanos, os judeus, então, quando eles tinham que vir para aquele lugar, eles davam uma volta enorme para não passar por Samaria. Mas Jesus fez exatamente o oposto, quase no meio-dia, Jesus atravessa Samaria e para no poço de Jacó. Os seus discípulos ficaram admirados com isso aí, já de cara ficaram admirados. Mas quando Jesus foi para lá, os discípulos estavam preocupados com o que comer, eles foram buscar o que comer. Enquanto isso, Jesus conversou com a mulher samaritana e levou aquela mulher samaritana à verdade, aquela mulher se converteu, pregou para toda aquela cidade e muitas pessoas se converteram. Os discípulos chegam e falam a respeito da comida, e Jesus fala assim, uma comida eu tenho, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida, Jesus está falando, é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Irmãos, agora eu fico pensando aqui, Jesus, quando ele veio aqui à terra, para realizar a obra que Deus lhe deu a realizar, lhe incumbiu a realizar, Jesus, irmãos, ele fez exatamente tudo que era para ele ser feito. Jesus está mostrando aqui que uma coisa só basta para a gente, para a nossa subsistência. Em outro texto diz que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele diz assim em outro texto que ele nunca está só, porque o Pai está sempre com ele, porque ele sempre faz a sua vontade. Então nós podemos entender o seguinte, que aquilo que é necessário, vital para a nossa sobrevivência, o que é? O que é vital para a nossa sobrevivência? É o quê? É o alimento, não é? É vital. O que Jesus está dizendo que aquilo que era vital para ele, aquilo que era, sabe, o caso de vida dele, de verdade, aquilo que mantinha ele vivo, era fazer a vontade daquele que lhe enviou. E quando Jesus, então, ele fala para Marta, Marta, uma coisa só é necessária. Uma coisa só necessária, e Maria escolheu a boa parte, uma coisa só é necessária para nós sobrevivermos, é comermos, alimentarmos, bebermos a água. A única coisa que nos mantém vivo de verdade e nós sobrevivermos é a alimentação. E Jesus compara, lá em João 4, compara a comida, a alimentação, como vital para ele fazer a vontade do Pai, fazer a vontade daquele que o enviou. Portanto, irmãos, fazer a vontade de Deus é a única coisa que basta, a única coisa que é vital para a nossa vida espiritual, a única coisa que é vital para nos encontrarmos aquele dia com o Senhor, é a única coisa que é vital para nós ouvirmos o som da trombeta. Sabe, irmãos, é isso que é vital, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. E por isso eu falei no começo que fazer a vontade de Deus não é alguma coisa subjetiva. Sabe, os irmãos entendem o que isso quer dizer? Que fazer a vontade de Deus não é alguma coisa que depende da minha interpretação, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, não. Fazer a vontade de Deus é olhar para Jesus e ver como Jesus andou, como Jesus viveu, o que Jesus fez, como ele agiu, como reagiu. É isso que é fazer a vontade do Pai, porque Jesus fez a vontade do Pai. E, portanto, nada pode ser menos do que isso. Fazer a vontade de Deus, irmãos, não é simplesmente levantarmos nosso sofá no domingo, às 5 horas da tarde, tomar banho e vir para a igreja. Não é isso. Fazer a vontade de Deus não é pegar todo dia a Bíblia e ler um texto.
Fazer a vontade do Pai é ser igual a Jesus. É andar como Jesus andou. É viver como Jesus viveu. É agir como Jesus agiu. É reagir como Jesus reagiu. Ah, irmãos, nós não podemos fazer a vontade do Pai. É impossível fazermos a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus sem conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus de verdade. Sem olhar para a palavra de Deus e ver tudo que Deus nos revelou através de Jesus. Jesus esteve aqui na terra e o objetivo dele era claro, revelar o Pai a todos nós. E Jesus então inicia seu ministério, ele sai e inicia seu ministério indo, fazendo discípulos. Foi isso que aconteceu? Jesus sai do batismo, inicia seu ministério. Uma noite de oração. Ele então começa a escolher seus discípulos. Jesus começou a fazer discípulos. E as suas últimas palavras lá, nas Montes das Oliveiras, ele falou assim, olha, toda autoridade me é dada no céu e na terra, portanto, ide. Façam discípulos de todas as nações. O que Jesus está falando, vão e faz como eu fiz. Faz exatamente como eu fiz. Não é você pegar, escolher um lugar e ir, não. O que o texto diz, o significado da palavra é o seguinte, vai enquanto você está indo, faça discípulos. Fale de Jesus, fale do amor de Deus, ganhe pessoas para Cristo de verdade, pela sua palavra, pela sua vida, pelo seu testemunho. Era assim que Jesus vivia, era assim que Jesus andou. Jesus começou a sua obra fazendo discípulo, e a sua palavra... Lá no Monte de Oliveira foi, vai e faz discípulo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vai e faz discípulo, irmãos. Por favor, irmãos, entendam. Um dia, o irmão falando para a gente o seguinte, os irmãos estão lá no Amazonas, e isso aconteceu lá no Amazonas também. O grupinho também foi para lá fazer um missionário. E no barco que eles estavam, se perderam no rio lá. Erraram uma entrada que eles tinham que entrar lá e se perderam. E ficaram dias andando lá. E quando ficaram esse tempo todo no rio, imaginem, fome, não tinha o que comer, fome. Fome. E o fome é um sentimento, irmãos, que faz as pessoas fazer coisas que nem imaginam que são capazes de fazer. É verdade ou não é? Eu posso citar alguns exemplos, irmãos. Lá nos Andes, quando aquele avião caiu com aquele time lá, não sei do que era lá, o que eles fizeram? Quando a comida acabou? Comeram o cadáver das que estavam juntos lá. E esse grupinho aí, ficaram um dia sem comer. E aí encontraram com o índio lá, o índio pegou e deu um peixe para ele, um peixe grande para ele. E aí, com esse peixe, eles conseguiram dar uma saciada e foram e acabaram chegando no lugar. Mas sabe o que eles falaram? Que aquele peixe estava podre. Podre. E estava podre desde o momento que o índio deu para eles. E eles comeram aquele peixe podre. Sabe por quê? Porque o alimento é essencial. Estavam mortos de fome. E Jesus compara esse sentimento, irmãos, com fazer a vontade do Pai. É esse sentimento que Jesus compara. Fazer a vontade do Pai, vital. Independente da circunstância, independente do que vai acontecer, independente das consequências, faz a vontade de Deus. Olha para Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus de verdade, irmãos. Aí sim nós podemos ver a superficialidade que existe no conhecimento de Jesus. As pessoas conhecem Jesus, sabe, nas coisas básicas de Jesus. Jesus veio à terra, morreu na cruz, ressuscitou, e sabe isso aí, não sabe das implicações de tudo que Jesus fez, sabe apenas dos fatos. Isso é superficial, é pouco. Precisamos conhecer Jesus, irmão, na sua essência. Quem era Jesus de verdade? Como Jesus vivia, eu posso imaginar Jesus dormindo com seus discípulos, acordando com seus discípulos, os seus discípulos vendo de verdade quem era Jesus, experimentando Jesus. Nós precisamos experimentar, irmãos, de verdade, esse Senhor que nós professamos como nosso Deus, como o Senhor de nossas vidas. Conhecê-lo de verdade, para podermos olhar para Ele e fazer exatamente o que Ele fez. Porque para Ele,
o que era vital, o que era essencial, o que não tinha mais nada que pudesse ocupar aquele lugar, era fazer a vontade daquele que o tinha enviado. Jesus fez cabalmente, cumpriu cabalmente toda a vontade de Deus, toda a vontade do Pai. Jesus dependeu do Pai em tudo. Jesus, tudo que ele precisava, ele buscava o Pai. Jesus foi o que mais orou. Jesus orou muito mesmo. Ele era Deus, lembram-se disso aí, irmãos. Mas Jesus orou. Jesus buscou o Pai. Jesus realmente dependeu de Deus em todas as coisas. Jesus não fez nada, absolutamente nada que não tivesse na direção do Pai. Jesus foi obediente, a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, até a morte e morte de cruz. Sabe, irmãos, quando eu leio aquele texto lá e fala que Jesus, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo e achado na forma humana, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Sabe, esse mesmo Jesus que foi obediente até a morte, morte de cruz, né? A Bíblia continua dizendo no texto que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, irmãos, depois de cumprir cabalmente a obra que Deus havia lhe confiado, e foi levado à morte de cruz, enfrentou tudo, não só o sofrimento físico, mas também a quebra da sua comunhão com o Pai ali, quando ele foi feito pecado por nós. Jesus foi sepultado, ressuscitou, Deus o exaltou soberanamente. Assentado à destra do Pai, intercede por nós. Amados, isso aconteceu. Jesus foi obediente. Jesus fez a vontade de Deus. Jesus fez a vontade do Pai. Portanto, irmãos, o desafio nessa noite é que nós possamos entender que a única coisa que basta para nosso relacionamento com Deus, a única coisa que basta para nós sermos úteis para Deus, é fazer a sua vontade, obedecer a sua vontade, conhecer Jesus e imitá-lo em cada instante, cada momento da nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 29, e fala o que lá? Que aqueles que Deus de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem de quem? De Jesus. Nós somos predestinados por Deus para sermos semelhantes a Jesus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, sermos semelhantes a Jesus. Conhecer Jesus e obedecer a Deus como Jesus obedeceu. Fazer a vontade do Pai como Jesus fez a vontade do Pai. Viver cada instante da nossa vida pela glória de Deus. Que Deus nos ajude, irmão, a entender essa verdade. Marta estava tão preocupada com tantas coisas, e eu estou encerrando aqui. Ela estava tão preocupada com tantas diaconias, com tanto trabalho para fazer, que ela esqueceu do mais importante. Sabe, irmãos, um desafio aqui também para nós. Sabe, tem hora que nós precisamos parar um pouco. Nós estamos tão envolvidos com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com tudo que precisa ser feito, tanta coisa que precisa ser feita, o vidro está quebrado, o banco tem que pintar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pregar, tem que fazer tudo isso aí. Que esquecemos de uma coisa tão importante que Marta tinha esquecido. Tem hora, irmãos, que nós precisamos deixar tudo para estarmos com o Senhor, para ouvirmos o Senhor, não para podermos pregar para as pessoas, não para levar as pessoas, mas para ouvir o que Deus tem para falar conosco, comigo, com você. Precisamos, irmãos, ouvir. Nós precisamos ter o alento do nosso Deus em nosso coração. Deus quer falar com você, Deus quer falar conosco. Às vezes estamos tão ocupados com tanta coisa que não temos tempo para estarmos com o dono da obra.
Portanto, queridos, um desafio que precisamos aceitar de verdade é termos um tempo para estarmos com o dono da obra, com o Senhor da obra, ouvir o que Ele tem para falar no nosso coração. Deus falou com Marta, o Senhor falou com a Marta: Marta, você está tão ocupado com tanta coisa te ocupa, Marta. Mas Maria não. Maria escolheu a boa parte. Uma coisa só é necessária, Marta. E Maria escolheu isso aí. Ouvir o que Deus tinha para falar com ela. Ouvir o que era essencial. Ouvir o que realmente ia motivá-la, aquilo que ia realmente fortalecê-la. E nós precisamos ter um tempo com o nosso Deus, amado. O desafio, estarmos na presença de Deus, só nós e Ele, para ouvirmos o que Ele tem para falar, para darmos ouvido ao que Ele tem para dizer conosco, para o nosso coração, para a nossa vida, não algo que interesse para qualquer outra coisa, a não ser para nós mesmos. Nosso relacionamento com Deus. É importante estarmos envolvidos com todas as coisas na obra dele, claro que é importante, mas o essencial é estarmos na presença de Deus. Uma coisa só basta: fazermos a vontade daquele que nos confiou uma obra tão maravilhosa, que Jesus começou, e nós somos responsáveis por acabá-la. Irmos até o fim. Irmos até o fim. Amados, os dias que estão na frente, certamente Deus está nos avisando. E quer que nós nos sintamos, amado, para poder enfrentar as lutas que estão por vir. Mas nós não podemos nos esquecer que uma coisa só basta: fazer a vontade daquele que nos salvou e que prometeu voltar para nos buscar. Que um dia estaremos na presença dele. Que coisa extraordinária, irmãos. Isso só foi possível porque o Filho de Deus, o próprio Deus, se fez carne e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a entender tal coisa. E nos desafie de verdade a olharmos para Jesus e fazermos toda a vontade de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é maravilhosa, Deus. Certamente, depois desse dia, muitas outras mensagens nesse texto serão ouvidas, Senhor Deus. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai falar de muitas maneiras para toda a Sua igreja, Senhor. Mas nessa noite, Deus, o nosso pedido e a nossa certeza, convicção, Senhor Deus, de que o Senhor tem aprovado tal palavra, é que ela faça guarida no coração de cada um que a ouviu nessa noite, Senhor. Que seja um desafio de verdade para cada pessoa que está aqui nessa noite. E especialmente, Senhor Deus, se alguém ainda não tomou uma decisão de realmente entregar toda a sua vida a Jesus, que ela possa também entender que ela também está sendo desafiada a obedecer, a fazer a vontade de Deus, que diz, através de Paulo, que o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, Deus, fale ao coração de todos que estão aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.